Shalom, bom dia, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar e nos sustentar. Orando para fechar as brechas, autor, pastor Jucimar Ramos. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir a nossa mente, que nós possamos aprender, em nome de Jesus, que haja entendimento, haja revelação, e que nós possamos entender os propósitos de Deus para nossas vidas, em nome de Jesus. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra para que não houvesse destruição, mas não encontrei nenhum. Por isso que se derramará sobre eles será a fortíssima ira e serão consumidos neste grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. A palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 22, 30, 31. Sumário, introdução, capítulo 1, a verdade que fecha a brecha, capítulo 2, definindo brecha, capítulo 3, os reparadores de brechas, capítulo 4, o poder de uma brecha, capítulo 5, aprofundando o conceito de brecha, capítulo 6, rituais para abrir e fechar, capítulo 7, cultura contaminada, essa é a nossa, meu Deus. Capítulo 8, a ira divina, capítulo 9, a brecha e o pecado, capítulo 10, pecado e consequência, capítulo 11, tomando postura, capítulo 12, especialista em cavar as brechas e conclusão. Introdução. Que bom que você aceitou ler esse livro, pois sei que a decisão de embarcar nessa aventura é um desafio. Não apenas pelo ato de ler, já que esta é uma grande dificuldade dessa geração. E eu quero declarar que todas as mulheres, homens que vão estar ouvindo, Deus vai abrir, ó Pai, a vontade, a inteligência, a sabedoria e vai colocar o desejo de aprender a palavra dele, ler bons livros, mas ler, acima de tudo, a palavra dele. Mas também pela má interpretação deste tema que leva a um medo equivocado. Pensar na possibilidade das brechas existirem gera um medo pavoroso na maioria dos santos de Deus. Por isso, meu coração se alegra quando penso que muitos guerreiros aceitaram entender a verdade que liberta. Exatamente como está escrito. Exatamente como você está fazendo neste momento. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. João 10, de 1 a 2. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Nosso conceito de brecha espiritual parte de um pressuposto bíblico de que a luz da presença do Deus de Abraão entra em nossa vida, em nosso mundo, na nossa dimensão, pela porta que abrimos deliberadamente. Quando as trevas para o mesmo objetivos, elas precisam de brechas. Essa é uma revelação vinda da parte de Deus sobre o poder da oração para fechar tais brechas espirituais. Brechas que, na maioria das vezes, as próprias trevas cavaram, fizeram acontecer para poder entrar em nossa dimensão e operar o mal contra nós. Não é possível que não haja brechas. A única forma de resolver essa questão é bloqueá-las, fechá-las a tempo de que as trevas não passarem por elas para trazer destruição contra a nossa vida. Os textos bíblicos que falam sobre brechas estão espalhados pela Bíblia inteira e nosso objetivo é nos debruçarmos sobre essa revelação. Vamos aprender a lançar mão da oração e das posturas corretas para combatermos a tentativa das trevas de entrar em nosso meio. Escute o chamado de Deus em seu coração, o seu convite a essa viagem de aprendizado para tomar postura no seu lugar no corpo de Cristo e fazer a oração que fecha a brecha. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor dessa terra, para que não houvesse destruição, mas não encontrei nenhum. Por isso que se derramará sobre eles será fortíssima ira, e serão consumidos
neste grande furor, sofrerão as consequências de tudo o que fizeram. Palavra do soberano Senhor. Ezequiel 22, 30 a 31. Este livro é fruto de um dos seminários do treinamento para intercessores que praticamos no Ministério Bálsamo de Gileade há alguns anos. Deus nos despertou para transformá-lo em livro porque, na verdade, essa não é uma revelação direcionada apenas aos intercessores oficialmente chamados assim. Ela está direcionada pelo próprio Deus, através de sua palavra, a todo o corpo de Jesus na terra. O desejo do meu coração é que esse estudo consiga ajudá-lo a receber uma revelação da parte de Deus que realmente lhe abençoe. Portanto, minha oração é que o Deus de Abraão o visite durante a leitura. Amém. E eu tomo posse em nome de Jesus, que o Deus de Abraão vai nos visitar. Em nome de Jesus. Capítulo 1. A verdade que fecha a brecha. As seguintes palavras foram pronunciadas pelo próprio Senhor. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. O profeta Oséias, movido pelo Espírito, disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. Olha, gente, eu vou ler de novo. Oséias 4, 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos, da sua e da minha geração. Recebi há algum tempo por e-mail uma matéria cujo tema era Principados e Potestades. Inicialmente o tema chamou minha atenção, mas à medida que li a matéria fui sendo invadido por uma indignação que penso ter vindo pelo Espírito. Enquanto o autor explicava o entendimento dele a respeito do tema, saía completamente do entendimento bíblico, mas a indignação maior veio em forma de ira, quando ele fechou a matéria dizendo que Deus odeia a igreja e que Jesus e Satanás são a mesma coisa, sendo que ambos querem destruir a igreja. Misericórdia. Todas essas conclusões eram baseadas apenas na definição de certo dicionário. Dava das palavras que formavam o tema. Minha indignação foi tão grande por causa dos pequeninos, daqueles que sem conhecimento bíblico leriam aquele texto, e ao confirmar a legitimidade da fonte, o tal dicionário poderia construir o engano de que tal conteúdo fosse verdadeiro. Aquele indivíduo plantou enganos, linha após linha, colocando mentiras no meio de doses generosas de verdade. Satanás é esperto, sabe que o melhor lugar para esconder o engano é dentro dessas doses generosas da verdade. Um leitor distraído, para não negar a verdade, acaba engolindo junto a mentira escondida. Estão entendendo, gente? A razão desse livro é nos fazer pensar com a mente aberta na revelação genuína da palavra de Deus ao redor desse tema, tornando-se ferramenta de libertação nesta geração e também treinar homens e mulheres que vivem como guerreiros espirituais na prática da oração intercessora. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos crescer e aprender. Em nome de Jesus, que tenhamos um bom dia.